Olá, tudo bem? Hoje resolvemos então as questões da prova da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, raciocínio lógico matemático, dos cargos de técnico e agente. Para o cargo de técnico foram 10 questões, para o cargo de agente foram 5, as 5 primeiras questões dessas provas eram as mesmas. Tá? Então, questões da prova de técnico e de agente, de 11 a 15. Primeira delas, questão 11. Em uma cafeteria foram cobrados 2 expressos no valor de R$ 6,00 cada. 2 expressos. O pagamento foi feito com uma nota de R$ 100 e o troco foi dado em 16 notas. A cafeteria tinha apenas notas de R$ 10 e de 2. A única possibilidade do troco, qual é? É uma questão, a proposta da questão é resolver sistema de equações. Mas para as opções de resposta que a gente tem, para a pergunta que foi feita e a maneira que a gente tem nas alternativas, nem o sistema não é necessário resolver. Porque a gente tem a seguinte situação, 2 expressos no valor de R$ 6,00 cada, 2 vezes 6, R$ 12,00. R$ 100,00 foi o valor dado como pagamento, menos 12, R$ 88,00 de troco. Então é isso que a gente tem que saber, esses R$ 88,00 de troco, como é que a gente pode calcular? Como é que a gente pode formar usando notas de R$ 10,00 e de R$ 2,00? Usando, por exemplo, notas de 10, a gente podia usar 8 notas de 10, dá 80. E mais 4 notas de 2. Mas a gente não fecharia o total de 16 notas que o enunciado diz. Além disso, não é uma das opções que a gente tem nas alternativas dessa questão. Então a ideia é, a gente tem que formar um troco de R$ 88,00 com notas de 10 e de R$ 2,00, num total de 16 cédulas. Então olha só a letra A, 7 notas de 10 dá 70, mais 9 notas de 2 dá 18. 70 mais 18, R$ 88,00. Pronto, fechou. Letra A de amor, A de acertei, é a correta aí nessa questão. A ideia desse tipo de enunciado é montar um sistema de equações. A gente não sabe quantas notas de 10, não sabe quantas notas de 2, então a gente vai montar um sistema. X, número de notas de R$ 10,00 e Y, número de notas de R$ 2,00. A gente sabe que somando a quantidade de notas de R$ 10,00 e a quantidade de notas de R$ 2,00 tem que dar 16, porque são 16 notas no total. E agora o valor total em reais que tem que formar. 88, que é o troco. Vai ficar então 10 vezes x mais 2 vezes y igual a 88. A gente monta um sistema de equações, pode resolver agora por adição ou pelo método da substituição, para achar os valores ali do x e do y. Então essa é a ideia da questão, que a gente resolvesse um sistema. Mas como a gente tem nas opções de resposta tantas notas de 10, tantas notas de 2, a gente pode calcular, fica até mais fácil de fazer. Então letra A é a resposta correta aí nessa questão. Questão 12. Um enunciado que era para ser simples, mas aqui cabe recurso. Então, eu começo a questão 12 falando o seguinte, recurso. Aqui cabe recurso. E, infelizmente, não tem alternativa correta aí nessa questão, motivo pelo qual a questão deverá ser anulada. Acho ruim, né? Acho triste isso de ter recurso, porque no momento da prova, o que acontece com o candidato? Né? O que aconteceu com você que fez essa prova? Gastou um tempo tentando descobrir o que estava errado. Por que não estava achando resposta nenhuma? Então, lá no momento da prova, entendo que isso prejudica o candidato. Depois, né, recurso, a questão sendo anulada, vai contar como certa para todo mundo, daí tudo bem, tá remediado, tá? Então, questão 12. O pintor cobra R$ 50,00 por metro quadrado, então, pintor, R$ 50,00 por metro quadrado, o piso cobra R$ 70,00 por metro quadrado. Daí tem o Pedro e o Paulo. A sala do Pedro
tem uma sala com 6 metros quadrados de piso e 20 metros quadrados de parede. 6 metros quadrados de piso e cada metro quadrado do piso custa R$ 70 a colocação. Então, 6 vezes 70 do piso ali da sala do Pedro. E tem 20 metros quadrados de parede, então mais 20 vezes 50, que é o valor da pintura da parede. 6 vezes 7, 42, 420, mais 1.000. Sala do Pedro vai ter um custo de R$ 1.420. A sala do Paulo. Sala do Paulo. Sala do Paulo tem, vamos colocar aqui de outra cor, o Paulo trabalha numa sala que tem uma das paredes de vidro, que não necessita pintura, ele tem 9 metros quadrados de piso e 18 metros quadrados de parede. Então, o piso fica 9 vezes 70, o piso 18 metros quadrados, custando R$ 50 cada metro quadrado de parede pintada. 9 vezes 7, 63, então 630, mais 900, 1.530. Esse é o custo da reforma da sala do Paulo. Agora a gente tem o seguinte, quanto uma sala vai custar mais do que a outra? 1.530 menos 1.420, há uma diferença de R$ 110. Então, a sala do Paulo tem um custo de R$ 110 a mais. Não tem essa opção de resposta, tá? A gente não tem alternativa correta. Nenhuma delas é correta. Motivo pelo qual a questão deverá ser anulada. Então, se você fez essa prova, vai entrar com pedido de recurso, justificando dessa forma. Apresenta ali o valor de quanto custaria a reforma da sala do Pedro, quanto custaria a reforma da sala do Paulo, e que a diferença, então, entre elas seria de R$ 110. A reforma da sala do Paulo é R$ 110 mais cara do que a reforma da sala do Pedro. Como não há essa opção entre as alternativas, solicita-se a anulação da questão, tá? Importante que os recursos não sejam copiados. Então, escreva com as suas próprias palavras. Se você vê um modelo pronto, não copia exatamente igual. Tá? Recursos idênticos ou assemelhados são descartados pela banca. Tá? Normalmente isso consta no edital. Então, não copiar exatamente igualzinho. Questão 13. Após uma revisão de trabalho, foi proposta uma modificação salarial em uma empresa, que visa aumentar o salário em 10%. Assim, os funcionários que trabalham e ganham por hora trabalhada deverão trabalhar 10 horas para ganhar o que antes ganhavam em quantas horas trabalhadas? Um aumento salarial de 10%. Trabalhando 10 horas antes, ganhava um certo valor. A pergunta é, para ganhar esse mesmo valor, quantas horas agora, né, quantas horas antes teriam que trabalhar para ganhar esse mesmo valor agora após o reajuste? Questão de porcentagem, quando a gente não tem valor numérico nenhum, uma sugestão é colocar um valor inicial. Pode ser o valor 100, pode ser o valor 10. O 100 fica fácil de calcular, né? Normalmente a gente escolhe, a gente opta por um valor 100, porque fica fácil de calcular. Mas vou botar 100, tá? Botaria 10 aqui, eu, Dani, colocaria 10, mas vou colocar aqui 100. Imagina que o valor de hora desse funcionário era R$100, tá? R$100 por hora trabalhada. E daí vai ter um aumento de 10%. 100 mais 10% de 100, 110. Então, a hora desse funcionário passará a ser de R$110. Então, trabalhando 10 horas de trabalho, 10 vezes R$110, R$110, vai dar um total de R$1.100. Então, após o aumento salarial, 10 horas de trabalho vão proporcionar um rendimento de R$1.100. Antes do reajuste, como o valor da hora era 100, então o valor antes era R$100. Para ganhar 1.100, teria que trabalhar quantas horas? R$1.100 dividido por R$100 a hora, precisaria trabalhar 11 horas. Então, letra E é a correta aqui nessa questão.
Questão 13, letra E, sem problemas nessa questão, certo? Então, essa é uma maneira que eu acho mais fácil de fazer, né? Porcentagem, se a gente não tem valor numérico nenhum, colocar um valor 100, fica fácil de entender a situação, o problema. Se quiser colocar R$10, mesma coisa, R$10 aumenta 10%, vai para 11. 10 horas trabalhadas proporcionarão um valor de 110. Bom, R$110. Se ganhar R$10 a hora, teria que trabalhar 11 horas. Acho que essa aí não tem problema, né? Questão 14. O número de senhas com 5 caracteres, sendo 3 algarismos e 2 letras, que é possível formar contendo as letras AL juntas e nessa ordem. Uma senha com 5 caracteres, tendo as letras AL juntas e nessa ordem. Então, a gente tem as letras AL e mais 3 algarismos. Quando a gente vai compor uma senha, a ordem dos caracteres importa. Né? Se a minha senha for 1, 2, 3, eu digito 3, 2, 1, não funciona. Então, a ordem dos caracteres que compõem a minha senha importa. Então, eu posso fazer com a ideia de princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Eu vou olhar quantas opções eu tenho para escolher esse algarismo, quantas opções eu tenho para escolher o segundo algarismo, para escolher o terceiro algarismo, e vou multiplicar. Outro detalhe, algarismos são de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Então, a gente tem 10 algarismos. Do 1 ao 9 são 9, mais o 0 são 10 algarismos. Então, para a escolha desse primeiro algarismo, eu tenho 10 opções. Posso escolher o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Para a escolha do segundo algarismo, 10 também. E para o terceiro, 10 também. Então, a gente tem 10 vezes 10 vezes 10, 1000. E respira. Respira. Por que é 10 vezes 10 vezes 10? Por que não é 10 vezes 9 vezes 8? É o enunciado que determina isso sempre. Não disse ali que esses algarismos devem ser distintos, sem repetição? O enunciado disse apenas 3 algarismos. Então, a gente pode ter as mesmas 10 opções para cada um deles que a gente vai escolher. Tá? Então, até aí 1000. Mas não termina, tá? Botei aqui respira, por quê? Tá? Não é 1000 a resposta. Por que não é 1000 ainda a resposta? Porque a gente precisa que as letras A e L fiquem juntas naquela ordem, mas elas não precisam necessariamente ficar no começo dessa senha. Eu posso ter um algarismo, depois as letras A e L, 2 algarismos no final. Eu posso ter 2 algarismos, o A e o L juntos e um algarismo no final. Ou ainda posso ter 3 algarismos e o A, L no final. Então, aquela posição das letras na senha tem 4 possibilidades diferentes. Ela pode ser aqui nessa posição, nessa, nessa ou nessa. Então, eu tenho que fazer ainda 1000 vezes 4. 4.000, então, é a resposta correta aí nessa questão. Letra C de casa, C de coração, é a correta aí nessa questão. Questão 15. Questão 15. Júlio é 16 anos mais velho que Débora. Será que uma questão sobre equações, sobre sistema de equações? Júlio é 16 anos mais velho do que Débora. Eu posso escrever assim, ó, o Júlio tem a idade da Débora mais 16. Pode chamar de x e y, aqueles valores que a gente não conhece, pode chamar de A e B. Usei J para a idade do Júlio, D para a idade da Débora. Júlio é 16 anos mais velho do que a Débora. Então, Débora tem D, mais 16 vai dar a idade do Júlio. A diferença entre o quádruplo da idade de Júlio, então, quádruplo da idade de Júlio, menos o triplo da idade da Débora, é 88. Então, quádruplo 4 vezes, o triplo 3 vezes, e a palavra diferença significa o resultado da subtração. Então, 4 vezes a idade do Júlio, menos 3 vezes a idade da Débora, dá 88. Como ele já deu aqui uma informação, esse J já ficou isolado, a gente pode substituir na outra equação.
No lugar do J eu coloco D mais 16. Multiplica aqui todo mundo. 4 vezes D, mais 4 vezes 16, menos 3D, igual a 88. 4D menos 3D é 1D. E o 64 vai passar, então, para a direita, subtraindo. 88 menos 64, 24. A Débora tem 24 anos. E como o Júlio tem 16 a mais, então chegou aqui, o Júlio tem 16 a mais, o Júlio tem 24 mais 16, 40 anos. Então, as idades de Júlio e Débora são respectivamente. Sempre cuidado quando o enunciado pede, né? Respectivamente. Júlio primeiro, Débora depois. Então, respectivamente, as idades serão 40 e 24. 40 e 24, letra C de casa, é a correta aí nessa questão. Nessa questão 15, a gente finaliza as questões, então, da prova de agente, tá? Para agente eram 5 questões, terminou aí na questão 15. Então, se você fez a prova de agente, tem recurso na questão 12, tá? Procure escrever com as suas próprias palavras, apresenta o cálculo e justifica, então, a fundamentação pedindo a anulação desta questão 12. Quem fez a prova de técnico, seguimos, então, a correção das demais questões. Questão 16. O algarismo da dezena do produto 34,3 por 13,9. Produto é o resultado da multiplicação. A gente vai multiplicar esses dois números. 34,3 vezes 13,9. Esquece a vírgula e multiplica 343 por 139. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 4, 36, mais 2, 38. 3 vezes 9, 27, mais 3, 30. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Uma vez, só copiar o número. 7, 7, 7, não, 5, 6. 6, 7, 4. 1, 2. Duas casas depois da vírgula. 476,77. Então, multiplicando 34,3 por 13,9, o resultado da multiplicação é 476,77. O que a questão pede? O algarismo da dezena. Por exemplo, tá? Por exemplo, o número 521, isso é unidade, isso é dezena, isso é centena. Sempre assim, da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então ele quer saber o algarismo da dezena. Quem é o algarismo da dezena é o 7. Pode marcar aqui então, letra E é a correta aí nessa questão. Tá? Dezena, algarismo da dezena é o 7. Questão 17. A área do triângulo formado pelos pontos no plano cartesiano, dados por 1 e 2, 5 e 2, 3 e 6. É uma questão de geometria analítica, e a gente pode calcular ali, usando até determinantes para saber a área do triângulo, mas não precisa. Vamos facilitar essa solução, porque basta que a gente represente esses pontos no plano cartesiano para enxergar esse triângulo, e vai lembrar que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. É isso que a gente precisa fazer aqui. Então, ficaremos com a seguinte situação. Vamos fazer aqui os pontos no plano cartesiano. 1, 2. 1 está aqui. Opa. 1 está aqui. 2 no Y. Então, esse ponto aqui. 1, 2. 5, 2. 2, 3, 4, 5. 5, 2. É um outro ponto que está aqui. Isso vai formar a base desse triângulo.
3, 6. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Então, 3 no x e 6 lá no y. Tem esse outro ponto. Então, a gente forma esse triângulo, tá? Formou esse triângulo aqui. Formamos o triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quanto mede a base deste triângulo? É essa distância que vai do 1 até o 5. Do 1 até o 5, essa base mede 4. E a altura? Quanto mede a altura desse triângulo? A altura vai do 2 aqui até o 6, uma distância de 4 também. Então, a base mede 4 e a altura também mede 4. Portanto, a área deste triângulo fica base medindo 4, altura medindo 4, 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8 unidades de área. Então, a área do triângulo é 8, alternativa B de bola, B de Brasil, é a correta aí nessa questão. Questão 18. Outra questão que podia ser bonitinha, né? A gente fez em aula igualzinho, já tinha caído assim no BRDE, mesmo examinador, mas tem problema aí na construção dessa sequência. E mais uma questão, então, que nós temos recurso na prova de técnico, tá? Recurso aí na questão 18 também. 2, 5, 10, 17, 33, 65 e ele quer saber o 10º termo. A gente pode até experimentar que do 2 para o 5 somou 3, do 5 para o 10 somou 5, depois somou 7, mas aí já não funciona mais. Já não funciona mais. Um indício já de que teria erro nessa construção dessa sequência é que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele quer saber esse termo aqui, ó, que é o 10º, lá na frente. Então, se esse termo aqui é o 65, lá o 10º vai ser um número muito maior do que esse das opções de resposta. Então, tem erro na construção dessa sequência, tá? Tem erro na construção dessa sequência. Porque ela vai crescendo ali, né? 2, 5, 10, do 17 vai para o 33, do 33 vai para o 65. O próximo número aqui já vai ser um número na casa do 100. E daí o próximo até chegar lá no 10º seria um número muito maior, tá? Então tem erro de construção com certeza. Qual seria a ideia dessa questão? 1 ao quadrado dá 1. Mais 1 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 1 dá 5. 3 ao quadrado, 9. Mais 1 dá 10. 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 17. Então, até aqui estava indo tudo muito bem, ó. Até aqui estava indo tudo muito bem. Daí esse 33 aqui, deu problema. Tá errado. O próximo seria 5 ao quadrado, 25 mais 1, 26. 6 ao quadrado, 36 mais 1, 37. 7 ao quadrado, mais 1, 50. 8 ao quadrado, 64 mais 1, 65. 9 ao quadrado, mais 1, 9 ao quadrado, 80 mais 1, 81 mais 1, 82. E o 10 ao quadrado dá 100 mais 1, 101. Então, a ideia da sequência, muito provavelmente, era essa. Era essa. Então, faltaram alguns termos. O 33 está errado, na digitação aqui, o 33 está errado. E ainda faltaram esses termos aqui, né? Faltava o 26, faltava o 37 está digitado errado. Tinha que ter o 50, para depois ter o 65, e daí sim a gente poderia perguntar quem é o 10º termo, que vai ser 101. Não precisaria fazer todos os passos. Identificou que o padrão é esse, de fazer o quadrado mais 1? Observa o seguinte, o primeiro termo, que é o 2, ó, o primeiro termo, esse primeiro termo, ele é 1 ao quadrado mais 1. O segundo termo é o 2 ao quadrado mais 1. O terceiro termo é 3 ao quadrado mais 1. O quarto termo é 4 ao quadrado mais 1.
Então, no que observar esse comportamento, você já tem condições de responder que o 10º termo dessa sequência, sem ir um por um, ele vai ser 10 ao quadrado mais 1, 101, tá? Daí seria a resposta D, que foi indicada inclusive no gabarito, mas tem erro de construção nessa sequência. Não tem como o 10º termo da sequência dada, tá? De como ela está escrita aqui, não tem como aquele 10º termo daquela sequência ali ser o 101. Então tem erro na construção da sequência, motivo pelo qual a questão deve ser anulada. Então aqui novamente, se você fez essa prova, precisa entrar com pedido de recurso, justificando que tem erro na construção da sequência, que se a sequência fosse, tá? Se a sequência fosse 2, 5, 10, 17, 26, 37, e daí perguntasse quem é o 10º termo, daí sim a resposta seria 101. Mas não é esta a sequência dada na questão. Então não tem, e não há um outro padrão, tá? Podia ser um padrão relacionado com números primos, podia ser o dobro mais 1, podia ser um outro padrão, mas também não há outro padrão possível. Motivo, então, pelo qual a questão deverá ser anulada. Se você fez essa prova, justifica o recurso e solicita a anulação desta questão. Então, para a prova de técnico, temos aí 2 recursos, questão 12 e questão 18. Questão 19. Considere a proposição lógica dada por Antônia, profissional de tecnologia da informação ou de jornalismo, e pede a negação. Este ou é uma disjunção inclusiva. E pede aqui a negação. A negação de uma disjunção a gente faz como? Vai negar as 2 proposições e trocar aquele ou pelo e. Então, negar as 2 proposições e trocar o ou pelo e. Antônio é profissional de TI, fica Antônio. Vou colocar aqui embaixo. Antônio não é profissional de TI. E não é profissional de jornalismo. Negação da disjunção. Vai negar as 2 proposições e vai trocar o ou pelo e. Antônio não é profissional de TI e não é profissional de jornalismo. E esse e não pode ser substituído por nem. Não é profissional de TI nem de jornalismo, que é o que a gente tem na alternativa D, de dado, D de Dani, que é a correta aí nessa questão. Antônio não é profissional de tecnologia da informação, nem de jornalismo. Tá? Então, letra D é a correta aí nessa questão. Questão 20. O volume de um recipiente em forma de cilindro é 1000 milímetros. E a empresa fabricante estuda ampliar esse volume para 20%. Em 20%. Vamos de novo, questão 20. O volume do cilindro, 1000 ml, e a empresa fabricante estuda ampliar esse volume em 20%. Para isso, a única alteração possível para chegar nesse novo volume é aumentando o quê? A altura, o raio da base, só a altura, só o raio da base. O que a gente precisa fazer para que o novo volume seja aumentado também em 20%? O que a gente vai mexer? Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Eu quero aumentar esse volume aqui, aumentar 20%. Para isso, basta que a gente aumente a altura 20% também. Então, basta aí aumentar a altura em 20%. Letra B de bola é a correta. Por exemplo, aqui ele fala num volume de 1000 ml.
E eu sei que esse volume é a área da base vezes a altura. Então, por exemplo, vou supor aqui essa base, a área da base medindo 100 e a altura medindo 10. Porque 10 vezes 100 dá os 1000 ml, 1000 mililitros ali do enunciado. Tá? Então, imagina assim, a área da base é 100, a altura é 10, quando eu faço 100 vezes 10, dá os 1000. Esse era o volume original aí do recipiente. Quero aumentar 20% esse volume. Se a gente aumentar aqui, botar aqui, ó, mais 20%, se eu aumento aqui 20%, fica 12. Tá? Fica 12 aqui. Se eu aumentar 20%, o novo vai ficar base, área da base medindo 100, a área da base, vezes a altura, que é 12, vai ser de 1.200 mililitros, que é um aumento de 20% em relação ao volume inicial. 20% de 1.000 é 200, então o novo volume será de 1.200 ml. Tá? A altura ela é uma medida de comprimento, que é uma medida linear. Aumentar 20% na altura vai fazer com que o volume também seja aumentado 20%. Já no cálculo da área, ali no raio, não funciona assim. Porque aumentar 20% no raio, quando a gente usa a fórmula para calcular a área da base do cilindro, é uma circunferência, é um círculo. Então a gente faz πr ao quadrado. Sempre que a gente calcula a área, se aumentar 10% o raio, não vai aumentar só 10% a área. Né? Sempre que a gente trabalhar com medidas de superfície, a área são duas dimensões. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, o que for. Quando a gente mexe na área, aumentar 10% do lado, aumentar 10% do raio, não vai aumentar os mesmos 10% na área. Tá? Então, mas quando a gente faz isso numa medida linear, no caso na altura, aumentar 20% da altura vai proporcionar esse aumento de 20% também no volume. Então, letra B de bola é a correta aí nessa questão. Certo? Então, finalizamos aí a correção das provas de agente e técnico, né? Para técnico eram 10 questões, para agente eram 5, as 5 primeiras de técnico. Cabe recurso nas questões 18 de técnico, então esse recurso somente para o cargo de técnico. Recurso solicitando a anulação. E a questão 12, que é dos dois cargos, tanto de agente quanto de técnico. Tá? A questão 12, também recurso solicitando a anulação desta questão. Sobre os recursos, importante que eles não sejam copiados. Escreva com as suas próprias palavras, justifique. Importante entrar com um pedido de recurso, não considera anulada. A professora disse que tem que anular. A banca precisa ser pressionada. Então, se você fez essa prova e errou a questão, e vai errar, né, porque não vai estar em desacordo com o gabarito apontado, precisa fazer a justificativa do recurso. Quanto mais pressionar a banca, maior a chance de que a banca aceite o recurso. Tá? Então não fica esperando que alguém vai pedir recurso, faça a sua parte. Todo mundo que fez essa prova precisa entrar com recurso aí nas questões que julgar necessário, que achar adequado para o seu caso. Não só de matemática, né? Isso vale para português, vale para as outras disciplinas também. Faça a sua parte, entra com recurso. Sobre recurso, quando a questão é anulada, então vai ter a análise dos recursos, a banca vai aceitar ou não as justificativas, vai manter ou alterar o gabarito. Se anular a questão, todos os candidatos ganham aquela pontuação da questão. Tá? Então a questão que seja anulada vai contar como certa para você. Independentemente do erro que você cometeu, ou se não sabia fazer, ou se entrou com recurso ou não. Então, anulando a questão, todos os candidatos ganham a pontuação referente àquela questão. Certo? Qualquer outra dúvida que você tenha, pode chamar aqui nos comentários, pode chamar no atendimento, pode me pedir ajuda no Instagram, enfim, para a gente orientar os recursos não só de raciocínio lógico e matemático, mas também dos demais conteúdos. Beijos e até a próxima!